Meus irmãos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, convidamos os irmãos para nós lermos a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo de número 21, versículos de número 15 a 19. Evangelho de João, capítulo 21, versículos de número 15 a 19. Assim diz a palavra do Senhor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem sentar em nome de Jesus. Meus amados, eu lembro-me, quando li esse texto pela primeira vez, eu fiquei muito, assim, curioso a respeito deste episódio. Jesus, é bom lembrar que esse episódio ocorreu depois que Jesus ressuscitou. Depois que Jesus ressuscita, Jesus se reencontra com os discípulos no mar da Galileia e pela primeira vez, depois que Pedro negou Jesus, pela primeira vez Jesus tem um encontro direto com Pedro. Lembrem-se que lá, prestes à crucificação, Pedro negou Jesus. E aí temos um lapso de tempo até que Jesus reaparece. Depois que Jesus ressuscita, Jesus reaparece aos discípulos e tem esse encontro com Pedro. E ao ter esse encontro com Pedro, Jesus se dirige a Pedro e faz essa pergunta: Pedro, tu me amas? Quando Jesus repete a pergunta e quando diz pela terceira vez, tu me amas, o texto diz que Pedro se entristeceu bastante. Aquilo foi doloroso para o coração de Pedro. Aquilo foi marcante para o coração de Pedro. Mas a resposta de Jesus ela pacifica as coisas. Apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus já diz coisas a respeito do que haveria de ser o grande ministério que foi o ministério de Pedro enquanto divulgador do Evangelho do Reino depois que Jesus sobe aos céus. Agora, por que Jesus fez essa pergunta tão difícil para Pedro? Por que justamente a Pedro e por que não a outros dos apóstolos? Retornando no tempo, nós encontramos um episódio que lança luz sobre essas perguntas que Jesus faz a Pedro, ou sobre a mesma pergunta feita 3 vezes a Pedro. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 31, os versículos de 31 a 35, está escrito o seguinte: então Jesus lhes disse, prestes a ser preso, Jesus sabendo que ia ser preso, Jesus sabendo que ia ser levado ao sinédrio, que ia ser julgado,
que ia ser condenado e que ia ser crucificado, porque para isso Jesus veio, para dar a vida por nós na cruz do Calvário. Jesus, sabendo que era chegada a sua hora, Jesus tem uma reunião com os discípulos e lhes diz o seguinte, 26 de Mateus, versículos 31 a 35. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galileia. A Galileia a que Jesus se refere é a Galileia desse encontro do texto inicial que lemos. De fato, Jesus se encontrou com eles lá na Galileia. Mas Pedro se dirigiu a Jesus e disse: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E Jesus disse a Pedro: Pedro, em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro lhe disse: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas esse episódio ele é interessante. Jesus sabia que seria crucificado dentro de pouco tempo. E Jesus dá algumas instruções para os discípulos. Porque Jesus trabalhou com aqueles apóstolos durante 3 anos, preparando-os para que depois que Jesus morresse, ressuscitasse, subisse aos céus, aqueles apóstolos fossem os disseminadores da verdade do evangelho que Jesus pregara. E Jesus, sabendo o que iria acontecer depois de sua crucificação, Jesus prepara o coração dos apóstolos. Jesus prepara o coração dos apóstolos para as ocorrências que estariam por vir. Jesus prepara o coração dos apóstolos para as horas difíceis que estariam por vir. Jesus antecipa que eles se dispersariam, que eles ficariam profundamente abalados com os episódios da condenação e crucificação de Jesus. Jesus sabia que haveria de se cumprir a palavra que falava que o pastor seria ferido e as ovelhas ficariam dispersas. E em razão disso, Jesus prepara o coração deles para que, quando essas coisas ocorressem, não significassem o fim, mas significassem o começo da redenção. Então, quando Jesus diz aquelas palavras, Pedro retrucou. Pedro disse: Senhor, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Ainda que todos se envergonhem de ti, eu jamais farei uma coisa dessa. Amados, aí nós temos uma lição muito importante a aprender. Em primeiro lugar, Pedro ignorou a matéria humana de que somos feitos. Pedro ignorou a fragilidade e a falibilidade humana. Pedro ignorou que, como humano que era, estava sujeito a falhar e estava sujeito a fracassar. Mas ele disse: de modo nenhum, ainda que todos se envergonhem, eu não, eu sou Pedro. Amados, Pedro foi seduzido pela mais nociva das vaidades humanas. Pedro foi seduzido pela vaidade espiritual. Amados, uma das coisas mais terríveis e que impedem o homem de se aproximar efetivamente de Deus é quando ele começa a se achar religioso o suficiente a ponto de não precisar mais se aproximar de Deus. Quando ele se acha religioso o suficiente a ponto de não precisar mais da intervenção de Deus em sua vida. É um perigo quando nós nos achamos religiosos de tal forma que passamos a achar que somos superiores às demais pessoas. Jesus citou uma parábola que é exemplar disso, a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu entra no templo e diz: graças te dou, Senhor,
Porque eu sou um homem bom, pago os dízimos, ajudo as pessoas, oro, jejum. Do ponto de vista religioso, eu sou um homem exemplar. A autojustiça, a autojustificação. Isso é muito perigoso. Quando, por sermos religiosos, já passamos a achar que já conquistamos, que já realizamos, que somos melhores do que as pessoas que estão ao nosso redor, que porque temos o nome de crente ou frequentamos uma igreja, estamos num patamar superior a... Eu não sou como esse pecador que está aí, disse o fariseu. Não sou como esse publicano que está aqui do meu lado. Arrogância espiritual, prepotência espiritual. E em nome de religião há muita gente que pratica coisas violentas e absurdas. Durante o período medieval, em nome da religião, em nome dessa arrogância religiosa, crimes foram cometidos e muitas vezes ainda hoje o são. Pedro foi tocado por esse fenômeno, arrogância espiritual. Pedro colocou-se acima dos demais. Ainda que todos que estão aí te neguem, eu não te negarei. É um perigo quando nós nos achamos melhores do que as outras pessoas. Quando nós achamos que a nossa ética religiosa nos faz melhores do que as outras pessoas. Amados, a hora em que tudo anda bem, a hora em que as coisas estão perfeitas, a hora em que consideramos que já atingimos o que tínhamos de alcançar, essa hora é uma hora perigosa, porque é uma hora em que passamos a subestimar a nossa fragilidade, passamos a subestimar que nós somos feitos de pó, nós somos feitos de barro, e por sermos feitos de barro, estamos sujeitos à falha. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Se há alguma virtude em nós, se há algum bem em nós, se há alguma santidade em nós, isso se deve à atuação da graça infinita de Deus em nossas vidas. Porque nós, enquanto natureza humana, somos tão iguais a qualquer dos pecadores que se encontram perdidamente espalhados por esse mundo afora. Se temos a salvação em nossas vidas, não é por mérito nosso, porque a salvação é um dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Se estamos em pé, se estamos firmes, se estamos louvando ao Senhor, se estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, é porque a graça de Deus nos tem alcançado. Não fosse a graça de Deus em nossas vidas, seríamos tão ímpios como qualquer ímpio. Não é o fato de confessar uma religião que nos faz salvos. Não é o fato de termos a carteirinha de membro da Assembleia de Deus que nos faz salvos. O que nos faz salvos é a graça e a misericórdia de Deus que nos alcançou e nos atingiu profundamente. Pedro esqueceu isso. Aí Jesus, ao ouvir aquelas palavras de Pedro, Jesus disse: Pedro, calma. Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus replicou, advertiu mais uma vez. Jesus tentou ferir o orgulho de Pedro. Jesus tentou quebrantar o orgulho religioso e espiritual de Pedro, mas não encontrou lugar. Às vezes isso acontece com as nossas vidas. Às vezes Deus deixa que determinadas coisas aconteçam em nossas vidas para que nós acordemos.
para que nos demos conta de que nós não temos o controle da situação. E se temos sucesso, se somos vitoriosos, é porque Deus está agindo por nós. E quando às vezes queremos nos arvorar a acharmos que é pela força do nosso braço, quando às vezes queremos compreender que é por causa da ética que abraçamos e que por causa das virtudes que possuímos, aí Deus deixa algumas coisas ocorrerem para que percebamos que é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus que nos tem mantido em pé. Mas Pedro insistiu: não, Senhor, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. A autoconfiança humana, a ignorância da fragilidade humana, isso proliferou. Os discípulos disseram o mesmo. Naquela hora, Pedro não parou para pensar que era Jesus que estava ali diante dele e que ele dependia única e exclusivamente de Deus para estar de pé, para estar firme. E aí a hora da crise veio. A hora da crise chegou. Mateus capítulo 26, nos versículos de 69 a 75, nós encontramos que Pedro estava sentado fora no pátio. E aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Uma criada, uma serva, uma empregada. Mas Pedro negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E Pedro negou outra vez, desta vez com juramento: não conheço tal homem. E logo depois aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou Pedro a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E depois que o galo cantou, Pedro lembrou-se das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Amados, a queda ela não veio de uma única vez. A queda não veio de supetão. A queda foi gradativa. Primeiro, chegou uma criada e disse: vem cá, você estava com Jesus. Aí Pedro disse: não, eu não estava. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A queda de Pedro não começou aqui no pátio do Sinédrio. A queda de Pedro começou lá na reunião que teve com Jesus, quando ele negou Jesus, quando ele disse que jamais negaria. Veio outra criada e disse: você estava com Jesus, você é um deles. Na segunda vez ele não apenas negou, na segunda vez ele negou com juramento. Uma coisa mais grave puxa a outra mais grave, e outra mais grave puxa a outra muito mais grave ainda. Na terceira vez, um deles disse: olha, você estava com Jesus, a tua voz te denuncia, o teu linguajar te denuncia. Na terceira vez, Pedro não apenas negou e jurou. Além de negar e jurar, na terceira vez, ele começou a praguejar e a jurar. Amados, aqui Pedro chegou ao fundo do poço. Jesus, quando advertiu os discípulos, Jesus disse apenas: olha, o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. O que vai ocorrer com vocês é que vocês se dispersarão. Mas Pedro disse, para Pedro já era demais. Que é isso? Se dispersar, te abandonar? Jamais eu farei isso.
Uma coisa absurda dessa, pode ser que todo mundo faça, eu não. Aqui no final da terceira negativa, Pedro chega a um estágio de queda onde ele jamais pensou em chegar. O problema da arrogância espiritual é isso, porque quando nós estamos contaminados pela arrogância espiritual, nós nos escandalizamos com pequenas coisas, nós nos escandalizamos com o argueiro que está no olho do nosso irmão, mas não percebemos uma trave que fecha completamente a nossa visão. Nós começamos a apontar o dedo para erros e falhas de outras pessoas e não enxergamos o fundo do poço em que nos encontramos. Mas graças a Deus, amados, porque a misericórdia de Deus é ilimitada. Jeremias disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as suas misericórdias, elas se renovam a cada dia, a cada manhã. Pedro estava no Sinédrio, no pátio do Sinédrio, tão próximo de Jesus e tão distante de Jesus. Tão próximo fisicamente, mas tão distante espiritualmente. As circunstâncias da negativa foram graves. Ele foi identificado por uma criada e negou Jesus diante de todos. O galo cantou depois que Pedro negou pela terceira vez. Ainda bem que o galo cantou. E quando o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras que Jesus dissera: ainda esta noite você me negará antes que o galo cante 3 vezes. Esse galo que cantou 3 vezes podemos tomar como símbolo da nossa consciência, de uma consciência ativa. Felizes aqueles que ao errarem, o galo de sua consciência ainda canta. Porque há pessoas, amados, que desenvolveram uma tradição religiosa de tal forma que eles transgridem a palavra de Deus, transgridem os ensinamentos da palavra de Deus e o fazem com completa indiferença espiritual. Agem, praticam atos, realizam ações que contrariam a santidade de Deus, que contrariam o Evangelho de Jesus. Mas há pessoas que, mesmo agredindo diretamente a santidade de Deus e pecando contra a palavra de Deus, o fazem e vêm para a igreja e erguem as mãos e cantam e ouvem a palavra como se fosse possível viver a santidade de Deus e compartilhar das imundícias do mundo. Como se fosse possível viver no mundo das trevas e compartilhar com as coisas do reino da luz. Fazem isso e a consciência não lhes acusa. E o galo da consciência não canta. Mas graças a Deus, porque aqueles que estão vivos espiritualmente, o galo da consciência ainda acusa. Os cristãos sinceros e verdadeiros, quando falham, quando erram, o Espírito Santo lhes adverte, o Espírito Santo lhes avisa e diz: não, isso não é para você, isso não é adequado para quem é parecido com Cristo, isso não condiz com a vida de Deus, com o projeto de Deus para a sua vida. E a pessoa, quando é tocada assim pelo Espírito do Senhor, que lhe convence do pecado, da justiça e do juízo, faz uma correção de rumo, reajusta o seu caminho, se aproxima de Deus, pede perdão, e o Deus que é misericordioso perdoa e cura e restaura e restabelece.
Mas não fica só por aí. Depois que o galo canta, que Pedro se lembra das palavras de Jesus, há um versículo que é muito forte. O versículo diz, versículo do capítulo 26 de Mateus, versículo 75. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Amados, dá para ter uma noção do que é chorar amargamente? Uma coisa é chorar, outra coisa é chorar amargamente. Há muita gente que só se lembra de Pedro como aquele que errou. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas o que veio depois, o processo de quebrantamento porque Pedro passou, é ignorado. As pessoas pensam que Pedro negou lá e depois Pedro está pregando e convertendo 5.000 almas. Como se não houvesse entre um momento, o da queda, e o outro momento, o da restauração, como se nesse intervalo não houvesse um processo extremamente doloroso de cura, de restabelecimento, de transformação do caráter, da personalidade de Pedro. Entre o momento da queda e o momento da pregação de Pedro para a conversão de mais de 5.000 pessoas, houve um processo profundo de restauração, de quebrantamento, de cura e de transformação. Pela ótica humana, o caso de Pedro poderia ser visto como irreversível. Negar Jesus era um ato injustificável, principalmente negar Jesus depois de ter visto os milagres que Jesus fez. Negar Jesus depois de ter andado sobre o mar. Negar Jesus depois de ter estado com Jesus no monte da transfiguração. Negar Jesus depois de ter ouvido da voz do próprio Jesus pregações maravilhosas como aquela do Sermão do Monte. Negar Jesus depois de tudo isso. Se fosse eu, se fosse você, talvez disséssemos: esse Pedro é um caso perdido. Mas glórias a Deus, amados, porque diante de Deus não existem casos perdidos. Diante de Deus não existe caso sem solução. Porque a cana trilhada ou trincada não se quebrará, e o pavio que fumega não se apagará. Enquanto a pessoa está aqui dentro da casa de Deus, esta casa é a casa de restauração. É o hospital de Deus que cura feridos espiritualmente, que cura acidentados espiritualmente. E a palavra de Deus é o veículo, é o instrumento que desencadeia esse processo de cura. Por mais que encontremos uma pessoa aqui, diga, pelo amor de Deus, essa pessoa não tem, que cara de pau. É preciso passar óleo de peroba. Como é que ainda está por aqui? O que essa pessoa faz? Se ela ainda está aqui, ainda há chance de a graça de Deus lhe alcançar. Ainda bem que Deus não nos julga como os homens nos julgam. Ainda bem que o Senhor deixa aberta a possibilidade de restauração. Pedro chorou amargamente. Em primeiro lugar, Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe disse. Quem sabe nesta noite eu estou sendo usado como instrumento de Deus para lhe fazer lembrar das palavras que o Senhor Jesus lhe disse. A palavra de Deus desencadeia o processo de quebrantamento, de conversão. Quando ele se lembrou das palavras de Jesus, as palavras de Jesus lhe tocaram profundamente, alcançaram o seu coração e ele chorou amargamente. Pedro não ignorou o seu fracasso. Pedro não procurou minimizar a gravidade do seu erro. Pedro não procurou justificar-se. Não procurou enganar a sua consciência. Não, ele chorou amargamente.
Não apenas chorou, chorou amargamente, um profundo e autêntico processo de quebrantamento. Ele rasgou-se inteiramente e disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não mais sou digno de ser chamado filho. Assim disse o filho pródigo, na hora que se deu conta também do seu erro, na hora que a voz de sua consciência também disse: este não é o meu lugar, esta não é a vida que Deus tem preparado para mim. Diferente de Pedro, encontramos Judas, que também falhou naquelas mesmas horas. Judas, ao se dar conta do seu erro, não se arrependeu. Ele entrou em profundo remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Remorso é a tristeza que se nos abate quando nos damos conta de que fomos flagrados pelo erro. Se ninguém nos flagrar, está tudo bem. Eu só fico triste porque alguém descobriu. O problema não é o fato de eu ter errado. O problema é, alguém descobriu que eu errei e a vergonha que vou passar. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependimento é outra coisa. Arrependimento é dizer: errei, estou no fundo do poço, mas eu preciso de cura. É se dar conta de que está doente espiritualmente e que o remédio para essa doença só pode ser encontrado, esse remédio, na graça do Senhor Jesus. O coração de Pedro ficou extremamente marcado, chorou, ficou triste. Eu fico imaginando, irmãos, o que se abateu sobre Pedro nos dias seguintes. Ele chorou, Deus perdoou, mas ficaram as sequelas. Ficaram as cicatrizes. Pedro ficou tão frustrado. Jesus tinha dito, quando chamou Pedro: a partir de agora você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens. Mas a frustração foi tanta com tudo aquilo, que Pedro voltou a ser pescador de peixes. Pedro voltou ao projeto anterior. Acontece que encontramos no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 7, uma coisa muito interessante. Depois que Jesus ressuscita, Jesus aparece a várias pessoas, aparece a algumas mulheres, e Jesus manda um recado. Está em Marcos, capítulo 16, versículo 7. Mas ide, e dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. É interessante, irmãos, porque Jesus, ele manda um recado específico. Digam aos discípulos e a Pedro. Amados, se Jesus tivesse dito apenas: diga aos discípulos que me encontrem lá, eu não sei se Pedro teria tido a coragem de ter ido ao encontro de Jesus. A vergonha dele era muito grande, principalmente porque ele tinha dito: se for preciso morrer, eu morro, mas não te nego. Mas a misericórdia do Senhor foi tão grande que disse: diga a Pedro. Jesus manda um recado direto. Amados, às vezes o Senhor fala de forma geral, mas às vezes o Senhor fala direto ao nosso coração. O Senhor sabia a crise que estava estabelecida no coração de Pedro. Por isso Jesus lhe chama, Jesus lhe convoca nominalmente. Diga a Pedro. Jesus não desacreditou de Pedro. Jesus não considerou Pedro um caso perdido. Jesus não descartou Pedro. Jesus não descartou a missão e o apostolado de Pedro. Jesus não jogou Pedro fora. O Senhor não desistiu de Pedro. O Senhor não desiste de nós. Apesar de nossas falhas, apesar dos nossos fracassos, glórias a Deus, porque o Senhor não desistiu de mim. E por o Senhor não desistir de mim, é que eu estou aqui nesta noite com os irmãos adorando ao Senhor. Não é por mérito meu, porque falhas e fracassos eu tenho, os irmãos também têm. Mas a graça de Deus é contínua, e graças a Deus porque ela é contínua.
O Senhor não considerou apenas o dia do fracasso de Pedro, o Senhor também considerou o investimento que havia feito na vida de Pedro. O Senhor passou 3 anos investindo no ministério de Pedro, e não seria por aquele fracasso que o Senhor desistiria. Amados, o Senhor está investindo em tua vida desde o dia em que o irmão, a irmã aceitou a Jesus como Salvador. No dia que a pessoa diz, eu quero ser de Deus, eu aceito Jesus, a partir dali o Senhor passa a investir em tua vida. E mesmo que no meio do caminho, no percurso, ocorra um fracasso, saiba que o Senhor não vai desistir por isso. O Senhor continua te oferecendo perdão, cura, restauração. Agora é preciso saber que eu preciso aceitar esse processo de cura. Eu preciso aceitar esse processo de restauração. Eu preciso aceitar como vaso, retornar à casa do oleiro quando necessário. O vaso saiu, mas no caminho, o vaso teve problemas, volta à casa do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo, assim diz o hino que nós cantamos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas para isso é primeiro, se o meu povo, a iniciativa é minha. A iniciativa foi de Pedro, ele chorou amargamente. O restante é com o Senhor, a cura, a restauração, o restabelecimento. E reencontramos Pedro lá, pregando, e mais de 5.000 almas se convertendo, porque a cana trilhada não se quebrará, e o pavio que fumega não se apagará. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, em primeiro lugar, se há alguma pessoa que ainda não aceitou Jesus como Salvador, não se rendeu, não é crente ainda e quer passar a crer como a Bíblia diz nesta noite, nós perguntamos, em nome de Jesus, venha até aqui e se rende ao Senhor nesta noite. Hoje é noite que o Senhor quer te dar essa oportunidade de reatar os laços com Deus. Alguém que está fora do Evangelho, que já foi crente alguma vez, mas se afastou, já foi servo do Senhor e se afastou. Alguém nesta noite, nesta situação, nessa condição, e quer vir para aceitar a Jesus como Salvador. Se há, faz isso agora, não deixa para depois. E agora, amados, o pastor me autorizou, vou fazer essa oração com aquelas pessoas que nesta noite, por algum motivo, por alguma razão, estão sentindo necessidade de quebrantamento e cura. Não precisa vir aqui na frente, aí mesmo onde você está. Derrama o seu coração diante do Senhor, como fez Pedro. Faça isso agora, não deixa para depois. Nós dizemos isso às vezes para pessoas que não são crentes, mas nós precisamos dizer isso também para nós. Por que ficar adiando a cura? Por que ficar prolongando o processo de adoecimento espiritual, se a cura pode ser feita agora, já, imediatamente? Então nós vamos orar agora, e se houver entre nós alguém que precisa chorar amargamente diante do Senhor, que faça isso agora, em nome de Jesus. Demais, irmãos, oremos por essas pessoas. Oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, neste instante, Senhor, nós derramamos as nossas vidas, derramamos os nossos corações diante de Ti, Senhor, intercedendo por uma cura profunda, Senhor, uma cura espiritual profunda, naquelas pessoas que ao longo da caminhada, por algum motivo, por alguma razão, adoeceram espiritualmente e se encontram precisando de cura.
se encontram precisando de saúde espiritual. Senhor, toca essas pessoas agora. Age, Senhor, com poder agora, Senhor. Restabelece, restaura, cura. Espírito Santo, toca profundamente esta vida, convencendo-a, Senhor, dessa necessidade, da necessidade de se aproximar de Ti, de derramar-se diante do Teu altar e de receber de Ti essa cura milagrosa, Senhor. Faz isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém.